Bom, na aula de hoje nós vamos falar então de paralelismo e principalmente do teorema de Thales, ok? Então, para falarmos de paralelismo, nós temos que antes lembrar que são retas paralelas. Então, duas retas elas são paralelas se elas não se interseccionam, isso é, se elas não têm nenhum ponto que pertence às duas retas, tá bem? Ou seja, a gente também popularmente fala que elas não se cruzam, tá? E as retas concorrentes são duas retas distintas, né? Ou seja, uma diferente da outra, que se interseccionam, ou seja, também que se cruzam, tá bem? Então, algumas coisas importantes. Quando a gente tem paralelismo, a gente consegue ter ângulos correspondentes, tá? Ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado de uma transversal, ou na região interna das paralelas, um na região interna das paralelas e outro na região externa, tá? E ângulos, para serem correspondentes, não podem ser adjacentes, ou seja, não posso ter um ângulo do lado do outro. Então, aqui nós temos ângulos correspondentes, aqui, aqui e aqui, tá? Então, um está na região interna e na externa, um na interna e um na externa, tá? Então, esses são ângulos correspondentes. No paralelismo, então, a gente tem algumas coisas importantes, igual a gente falou, o ângulo correspondente, e nós conseguimos formar um paralelogramo. Então, se duas retas paralelas são cortadas por outras duas retas paralelas, então aqui A é paralela a B e R é paralela a S. Se eu tenho isso, eu tenho então paralelogramo. Em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes, ou seja, são iguais, então esse lado é igual a esse lado, porque eles são opostos, e esse lado é igual a esse lado, também, porque são opostos, tá? E os ângulos opostos também são iguais, ou seja, eles são congruentes. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo e este ângulo é igual a este ângulo, tá? Quando a gente fala também de paralelismo e proporcionalidade, nós temos que, se eu tenho um triângulo aqui, com os ângulos congruentes, então os ângulos têm que ser iguais, porque se eu tenho paralelos, esses ângulos aqui são correspondentes, tá? Portanto, eu vou ter triângulos semelhantes, tá bem? Aí a gente tem que lembrar um pouquinho de semelhança de triângulos, tá? Então, eu vou ter que as medidas dos lados vão ser proporcionais. Então, se eu pegar toda essa medida AB e dividi-la em relação a AD, vai me dar a mesma razão. Se eu pegar BC e dividir em relação a DE, ou se eu pegar AC e dividir em relação a AE, ok? Então, quando a gente fala de paralelismo e proporcionalidade, nós temos que falar do teorema de Thales, tá? O que a gente precisa para o teorema de Thales? Nós precisamos de três retas paralelas, formando então aqui o que chamamos de um feixe. Então, R é paralelo a S, S paralelo a T. Então, todas são paralelas, duas a duas. Eu traço uma transversal e depois traço outra transversal. Neste exemplo, está falando que a medida B é o dobro da medida A. Ou seja, se eu dividir, eu vou ter uma relação de que A dividido por B é a mesma coisa que 1 dividido por 2, tá? E se a gente traçar uma outra transversal, eu vou ter a mesma relação, ou seja, o y vai ser o dobro de x. E como que a gente prova isso, né? Naquele caso, foi um caso bem específico. Então, se a gente generalizar, a gente vai ter que se eu dividir x por y, vai dar a mesma razão que se eu dividir a por b, tá bem? E a gente pode inverter sem problema nenhum. A gente pode falar que a dividido por b é a mesma coisa que x dividido por y. Então, se eu tiver a dividido por b, me dá a mesma razão que x dividido por y. A dividido por b é igual a x dividido por y é a mesma coisa que x dividido por y igual a dividido por b. Tá bem? Isso não faz diferença porque é uma igualdade. Então, o que nós queremos provar, que é o teorema de Thales, ele diz o seguinte: em um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais, considere os segmentos que as paralelas determinam sobre as transversais.
As medidas dos segmentos que estão sobre uma das transversais são diretamente proporcionais às medidas dos segmentos correspondentes que estão sobre a outra transversal. Meu Deus, o que é isso? Bom, não é nada além de que nós queremos provar que quando eu pegar o A e dividir por B, tem que me dar a mesma razão que x dividido por y, tá? Então aqui pode parecer um texto bem grande e confuso, mas na verdade o que nós queremos é apenas provar essa relação, tá? Essa relação entre as razões. Como que a gente demonstra? Então, primeiro a gente vai partir dessa figura, né, que nós temos três retas paralelas cortadas por duas transversais, tá? E aqui eu tenho medida A, medida B, medida X e medida Y. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar uma paralela a esta reta, tá bem? Então, esta reta aqui, eu vou pegar a paralela, então uma paralela passando pelo ponto A. Então, formei o segmento AD e uma paralela passando pelo ponto B. Então, formei o segmento BE, ok? Quando eu fiz isso, eu formei paralelogramas. Então, note que GHEB é um paralelogramo. Duas retas paralelas aqui, duas retas paralelas aqui. Ou seja, essa medida e essa medida são iguais, tá? Então, se aqui é y, aqui também é y. Por quê? Lembrem que os lados opostos de um paralelogramo têm medidas congruentes. Mesma coisa aqui. Se aqui é x, aqui também é x, porque eu tenho duas retas paralelas aqui, duas retas paralelas aqui. Então, x e x. Tá bem? Ou seja, eu tenho, então, triângulos semelhantes. Ok? Por quê? Eu tenho que este ângulo é igual a este ângulo. Lembre, são ângulos correspondentes. Este ângulo é igual a este ângulo é igual a este ângulo. Como as medidas dos ângulos são iguais, então eu tenho aqui dois triângulos semelhantes. E se os triângulos são semelhantes, então eu tenho que essa medida tem uma razão com esta medida, da mesma maneira que esta medida tem uma razão com esta medida, e esta medida tem uma proporção com esta medida, tá bem? Então, aqui eu tenho que AB dividido por BC tem que me dar a mesma razão que AD dividido por BE. Só que se eu trocar pelos valores, eu tenho que AB é A, BC é B, AD é X e BE é Y, ok? Então, eu tenho aqui embaixo, depois presta atenção aqui embaixo, eu tenho que A dividido por B, A dividido por B dá a mesma razão que X dividido por Y, tá? Que era o que nós queríamos provar. Então, já provamos o teorema de Tales, agora nós temos as consequências do teorema de Tales, tá? Então, se eu chamar aqui, se eu pegar essa medida B e chamar a soma dela de C e a soma de X mais Y de Z, eu quero provar, então, que eu tenho uma relação com essas medidas, A mais B no caso C e X mais Y no caso Z. Para eu provar isso, então eu pego o que eu já tenho, que A dividido por B tem a mesma razão que X dividido por Y, e somarei 1, ok? Estou somando 1 dos dois lados da igualdade. Por que 1? Bom, eu sempre brinco com os meus alunos que na matemática, às vezes, nós procuramos maneiras de chegar onde queremos. Então, qual seria a melhor maneira de chegar no que eu quero? Se eu quero C, eu preciso então de A mais B. Então, os matemáticos notam que se a gente somar 1, chegaremos onde queremos. Então, por exemplo, aqui, somando 1, nós teremos que fazer o MMC. O MMC entre B e 1 é o próprio B. E entre Y e 1 é o próprio Y. Então, aqui, B dividido por B é 1 vezes A. B dividido por 1 é o próprio B vezes 1, B. Então, aqui, Y dividido por Y é 1 vezes X. Y dividido por 1 é Y vezes 1, Y. E notem que aqui apareceu o termo A mais B, que no caso é C, e X mais Y, que no caso é Z. Ok?
Viu? Então, perceberam que somando o 1 dos dois lados da igualdade, nós conseguimos o que queríamos, tá bem? Por isso, então, que nós somamos 1, tá? Popularmente, nós matemáticos dizemos que nós tiramos do bolso, né? Então, eu tenho a relação de que A mais B, no caso C, dividido por B, tem a mesma razão que X mais Y, no caso Z, dividido por Y, ok? De maneira parecida, a gente consegue provar que eu tenho a relação de que C dividido por A é a mesma razão que Z dividido por X. Como provamos isso? Aí eu fiz aqui. Antes, notem que nós partimos de A dividido por B e X dividido por Y, e somamos 1. Agora, então, nós vamos inverter. Nós vamos partir de B dividido por A e Y dividido por X. Podemos? Podemos, porque eles continuam tendo uma relação direta. Notem aqui, se eu pegar o B dividido por A, eu tenho que o B está relacionando com o Y. Então, se eu peguei o B e dividir por A, eu tenho que pegar o Y e dividir por X. Tá? E foi exatamente o que fizemos. B dividido por A é igual a Y dividido por X. Se eu somar novamente o 1 dos dois lados da igualdade, terei que fazer o MMC, que no caso, entre A, né, e 1 é o próprio A dividido por A é 1, vezes B, o próprio B. A dividido por 1 é o próprio A, que vezes 1, A, novamente. Tá? E aqui é a mesma coisa, x entre x e 1 é o próprio x dividido por x, 1 vezes y, o próprio y, x dividido por 1, o próprio x vezes 1, x, ok? Só que, novamente, b mais a é c e y mais x é z. Dessa maneira, nós provamos que c dividido por a é igual a x dividido por y. Tá bem? Então, alguns exercícios. Nós temos, então, essas medidas, aproximadamente, tá? E eu quero saber as medidas do lote B e do lote C, da rua Sol. Notem aqui, ó, que as divisas de cada lote formam, aqui tem um ângulo de 90 graus, então elas formam retas paralelas. E se elas formam retas paralelas, nós podemos utilizar o teorema de Tales, tá? Que foi o que nós acabamos de provar. Então, eu tenho as seguintes relações. Eu tenho que essa medida dividido por essa medida tem que dar, por exemplo, a mesma razão que esta medida dividida por essa medida que é que eu quero saber, tá? Que aqui no exercício eu chamo de lote B. Então, eu tenho que 18,5 dividido por 15,24 tem que ser igual a 19,52 dividido pelo lote B. Tá bem? Então, basta nós multiplicarmos em cruz. Então, nós teremos que 15,24 vezes 19,52 é igual a 18,5 vezes a medida do lote B. Exatamente o que eu escrevi aqui. Então, para isolarmos a medida que queremos, no caso do lote B, basta dividirmos os dois lados da igualdade por 18,5. Então, a medida do lote B será 15,24 vezes 19,52 dividido por 18,5. Se fizermos essa conta, que nada mais do que operações de multiplicação e depois divisão, veremos que a medida do lote B é 16,8 metros. Ok? Vamos acompanhar aqui embaixo, então, agora. Da mesma maneira, nós temos que a do lote C, eu tenho uma relação de 18,5 para 22,68, que tem que ser igual a 19,52 para a do lote C. Notem que vocês também poderiam utilizar que esta medida, dividida por esta medida, tem que ser igual a essa medida, dividida por essa medida. Por que eu farei utilizando o lote A? Porque pense que no exercício, na sua prova, no vestibular, você poderia ter errado, às vezes, o cálculo da medida do lote B. E se você utilizar no próximo item, né, que é o que ele pede, a do lote C, a do lote B, que você fez de maneira errada, você também errará a do lote C, entendeu? Então, por isso que nesse caso utilizaria a do lote A, porque já foi dado, tá? Então, mesmo se
tivéssemos errado algum cálculo na medida do lote B, não erraríamos na do lote C, tá bem? Porque não teríamos utilizado a medida. Então, eu tenho que 18,5 dividido por 22,68 é igual a 19,52 dividido pela medida do lote C. Notem que é o que está escrito aqui na última linha, tá bem? Então, acompanhe na última linha, por favor, tá? Então, eu tenho que 18,5 dividido por 22,68 é igual a 19,52 dividido pela medida do lote C. Novamente, multiplicando em cruz, teremos que 22,68 vezes 19,52 tem que ser igual a 18,5 vezes a medida do lote C. Ou seja, para encontrarmos a medida do lote C, basta dividirmos os dois lados da igualdade por 18,5. Então, o lote C será dado por 22,68 vezes 19,52 dividido por 18,5. Novamente, aqui basta fazermos a multiplicação e depois a divisão, e veremos então que a medida do lote C é 23,93 metros. Ok? Vamos lá para o próximo exercício. Então, nessa figura, o exercício nos fala que R e ST são paralelas. Utilizando então o teorema de Tales, nós temos que esse número dividido por este tem que dar a mesma razão, mesmo valor que este dividido por este, ou seja, 5 dividido por x, ou 5 sobre x, tem que ser igual a 6 sobre x mais 2. Multiplicando em cruz, então, teremos que essa medida vezes esta medida tem que ser igual a essa medida vezes esta medida. Então, 5 vezes x mais 2, lembrem de fazer sempre a distributiva, porque aqui nós temos dois termos, será 5x mais 10, tá? Que é igual a 6x. Acompanhe aqui. Então, 5x mais 10, que é igual a 6x, ou seja, se subtrairmos 5x dos dois lados, teremos que 6x menos 5x, 1x é igual a 10. Então, x é igual a 10, ok? Era só isso que o exercício queria. Mas se o exercício, por exemplo, pedisse este valor desse segmento, x mais 2, teríamos que fazer 10 mais 2, 12, ou ele poderia pedir desse, que aí teríamos que somar 6, e assim por diante. Temos várias possibilidades. E esse exercício que eu gosto bastante, que ele quer que nós observemos a figura, sabendo que A, B e C são retas paralelas, e digamos quais dessas igualdades são verdadeiras. Então, vamos observar a primeira. M dividido por N tem que dar a mesma razão que x dividido por y. É verdadeira, né? Com o teorema de Tales, nós provamos exatamente essa igualdade. Então, temos que ela é verdadeira. B, M dividido por P é igual a y dividido por z. Não é verdadeira, né? Porque o M ele se relaciona com o x e não com o y. Então, como aqui está falando que M e Y tem uma relação direta, ela é falsa, tá bem? O correto seria M por P e X por Z, tá? Então, aqui o item C. P dividido por N é igual a Z dividido por Y. Tá correto, né? Peguei o todo, dividi por este daqui. Peguei o todo e dividi por este. E NY, que é uma relação direta. Então, a C também está correta. A D, X dividido por M é a mesma coisa que Y dividido por N. Está correto, né? Porque o X se relaciona com o M e o Y se relaciona com o N. Notem que a e a D, se nós multiplicarmos em cruz, nós teremos que M vezes Y é igual a X vezes N. E aqui é a mesma coisa. X vezes N é igual a M vezes Y, tá? Então, como nós temos que essas duas igualdades são iguais, né? Então, a D também é verdadeira. E N dividido por M é igual a X dividido por Y. Notem, então, que aqui o N se relaciona com o Y. E nessa igualdade, ele falou que o N se relaciona com o X. Portanto, ela é falsa, né? E aqui nós temos, então, que na F, Z dividido por P é igual a M dividido por X. Então, Z dividido por P é igual a M dividido por X.
novamente está errado, porque o Z ele se relaciona com o X, né? Não com o M. E aqui nós temos Z dividido por P é igual a M dividido por X. Então, teria que ser Z dividido por P igual a X dividido por M. Ok? E, por fim, a G. Y dividido por N é igual a Z dividido por P. Correto, né? Y e N têm uma relação direta e Z e P também. Ok? Então, as igualdades verdadeiras são apenas a C, a D e a G. Ok? Bom, pessoal, então era isso. Nossa aula foi sobre paralelismo e teorema de Tales. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários e até a próxima. Beijos e abraços.